Veja, Datena, um país que não estimula os seus jovens a participar da vida comunitária é um país que está doente. E isso está acontecendo muito expressivamente no nosso país hoje. O Brasil hoje, no Brasil, a política parece ser a linguagem dos pilantras, do privilégio, da ladroeira, da roubalheira, não é, da mentira. E isso faz com que a política seja uma coisa muito careta. Embora a garotada esteja muito informada, a internet hoje é uma ferramenta importante, de troca de ideias, as redes sociais permitem que as pessoas troquem ideias, mas a política, que é a linguagem da democracia, está muito desmoralizada. E a gente precisa trazer de volta a política com o encantamento que ela tinha para a minha geração. A minha geração enfrentou uma ditadura e a gente ia para as assembleias de estudante, era uma coisa extremamente excitante, felicitante, porque a gente fazia tudo. Discutia política, namorava, dançava, gostava de música. Eu nunca me interessei por droga, mas a cachaça já frequentava ali também. O que eu quero dizer é o seguinte, que você não era um careta porque gostava de política e não deixava de estudar porque gostava de política, não deixava de namorar porque gostava de política. E é isso que a gente precisa trazer de volta. E a expressão concreta é a seguinte, o Brasil precisa desesperadamente dessa energia de mudança, porque o nosso povo está passando, Datena, como você testemunha todo dia aqui, nas diversas plataformas que você lidera, a pior tragédia social e econômica brasileira. Não é brincadeira o que está acontecendo. De um lado, um alicate apertando a renda do povo, o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos, a informalidade empurrou para a selva da precarização do trabalho, mais de 40 de cada 100 trabalhadores brasileiros trabalham 60, 70 horas semanais para levar 2 pilas para casa, e do outro lado, a inflação de volta de uma forma muito pesada. O povo sequer entende que os jornais anunciam que a inflação é recorde de 10,6%. Ora, se você olhar a energia que todo mundo paga, todo mundo paga ou está sendo cortada, aí como eu visitei, muitas casas com energia cortada na periferia do Brasil e de São Paulo especialmente, se você olhar a inflação do caminhoneiro, se você olhar a inflação da comida, eu estava vendo hoje na Folha de São Paulo uma reportagem, até a média, que é uma coisa do pão com manteiga e o café com leite, subiu quase 200% nos últimos anos no Brasil. E então você tem o pior dos mundos. E de outro lado, uma precariedade absoluta nos serviços essenciais, a saúde, que ainda bem que existe um sistema único de saúde que foi extremamente estressado, mas nós perdemos 610 mil pessoas. Isso não é pouca coisa. Se a gente olhar, eu não quero começar o dia do brasileiro, eu sei que você é ouvido por todo mundo, pesando isso, eu estou querendo falar daquela energia de mudança. E é por isso que eu me bato. E a mudança passa necessariamente por quem não tem compromisso com o passado. Hoje a política brasileira não só é podre, como parece que tem uma bola de chumbo agarrada com uma corrente amarrando a gente no passado. E a gente precisa discutir o futuro. Discutir, entender o que aconteceu para o país que mais crescia, que mais gerava emprego, que mais melhorava a condição de vida do povo, de repente é o país que menos cresce no mundo, que tem a terceira maior inflação do mundo e que ninguém mais acredita no futuro do país. Isso tem que mudar. Dentre todas as reportagens que a gente fez, as quais falavam da fome, da carência, já há muito tempo, no Brasil Urgente, nós mudamos a nossa pauta do programa, que é uma pauta, sim, de segurança, mas nós já mudamos a quase 70%, por 30% de segurança pública, 70%. Eu já tinha percebido que o veio social era o mais importante a ser tocado. Então, nós criamos aquela frase, só no nosso, porque é só no nosso, do povo mesmo, é o povo que só se ferra. Eu não tenho visto uma pauta social da Câmara, eu não tenho visto uma pauta social decente do governo, a não ser esse auxílio emergencial, que eles usam agora como subterfúgio para furar teto de gastos e para pregar calote financeiro, o que aumenta o risco Brasil, o que aumenta o dólar, o que destrói a bolsa, significa menos emprego para você, você que está empregado pode perder, você que não está empregado vai continuar sem emprego e mais fome, menos arroz e feijão no prato, é o que isso significa, furar teto de gastos e dar calote, porque você não atrai investimento, dinheiro bom, você deixa de pagar dele aquele pequenininho até o grandão que poderia investir no Brasil e não vai investir num país que é caloteiro e usa mal o seu dinheiro. Não tem reforma administrativa e não tem projetos sociais, só se fala em discussão de eleição até agora. O que se está gastando de dinheiro com prévias de partido é uma coisa lamentável.
O que o governo gastou, mais de 30 bi com emendas parlamentares e com essa excrescência do orçamento secreto, né, que é uma excrescência, vai o dinheiro e como esse dinheiro é utilizado, é uma situação grave. Então, quem quer que seja o vencedor dessas eleições vai pegar um legado terrível, porque com certeza, não há dúvida nenhuma, o governo agora vai gastar mais do que deve, vai raspar o tacho para tentar, com um projeto social, suprir a falta de governo que houve até agora. É uma situação dificílima que o Brasil se encontra, não é à toa, pela administração que nós tivemos até agora, não é à toa, né, Ciro, que a gente é um dos 3 países que subiu dos 2 dígitos na inflação, é lamentável. Então, quem pegar o Brasil vai pegar um país arrasado. Acho que não existe plano de governo que não passe primeiro, porque de todas as matérias que eu vi, a frase que mais me marcou é de uma senhora que desligava a geladeira e por isso a insulina dela perdeu o efeito e por isso ela botou, depois de 3 meses que a gente fez a matéria, 3 pontos de safena, porque eu sou diabético, tenho problema no coração, sei que a insulina é fundamental. Imagina quem não tem insulina ou quem tem insulina vencida. Fomos à casa dela e ela não tinha medo de morrer do coração depois de 3 pontos de safena. Ela chorando disse assim, eu tenho medo de morrer de fome. Porque ela desligava a geladeira para não ter a luz cortada. Aí começou a desligar tudo que tinha elétrico na casa, inclusive vivia às escuras. Mas a frase que até agora continua passando pelos meus ouvidos é eu tenho medo de morrer de fome. Então, plano de governo não existe que não passe por dar ao brasileiro comida, assistência médica, uma casa para ele morar. Só em São Paulo 60 mil pessoas estão morando na rua, dar guarida ao trabalhador para que com emprego ele possa se sustentar e hoje ele precisa do auxílio emergencial, ou do Auxílio Brasil, ou do Bolsa Família, o que quer que chamem aí, mas o que o brasileiro quer é emprego, não quer esmola. Esse é o grande detalhe. Então não tem plano de governo que não passe primeiro por alimentar a população brasileira que está ou faminta, tem gente que só é dono da roupa do corpo, ou que está realmente em situação de subemprego e também passando fome. Me parece que esse é o quadro do Brasil. Não tem como fugir disso, né, Ciro? Veja, se você não tiver trocado o coração por uma pedra, e infelizmente uma parte importante da elite, dos barões do Brasil, dos donos do dinheiro no Brasil, parece que fez essa cirurgia, trocou o coração, botou uma pedra no lugar. Mas se você não tiver feito isso, é disso que se trata. Datena, eu sou uma pessoa muito experiente, muito vivida. Eu acumulei já uma experiência de ex-governador de um estado, ex-prefeito de uma capital, ex-ministro da Fazenda. Eu administrei a economia do Brasil. Eu fui deputado federal, eu fui deputado estadual 2 vezes, eu fui secretário de saúde. E eu não digo isso por qualquer tipo de exibicionismo, de gabolice ou vaidade. Eu digo isso para dizer que eu nunca vi uma situação tão sofrida do povo brasileiro como eu estou assistindo agora. E eu caio em campo para estudar os problemas e as causas e os números. Sabe quantos brasileiros, pelos números oficiais do IBGE, vão passar o dia hoje sem botar nada no bucho para comer, nada no estômago para comer? Muitas crianças, 20 milhões de pessoas. Mas se você disser quantos brasileiros, tudo número oficial do IBGE, quantos brasileiros comerão precariamente hoje no Brasil? Não vão ter a mistura, não vão poder botar a carne. O osso vai entrar na panela para deixar ali um caldinho de gordura e vai dividir com todo mundo. Nós já chegamos a 120 milhões de pessoas no Brasil. Mais da metade do povo brasileiro comendo precariamente. Agora veja, nós somos um país da África, não é? Desorganizado, em bases tribais, com uma geografia de deserto. Não, nós somos o país que mais produz comida no planeta Terra. Escuta isso, meu irmão, não você, Datena, que está cansado de saber disso pela sua sensibilidade, mas escuta isso, o ouvinte, o telespectador, o internauta. O Brasil é o país que mais produz comida no mundo. Ninguém produz soja, milho, boi, porco, galinha, não é, do que o Brasil. Ninguém, porque uns produzem mais aquilo, outros produzem aquilo, mas tudo junto só o Brasil. Qual é a distância? Pare para pensar, meu irmão. Qual é a distância? Por que o país que mais produz comida, que abastece parte importante do mundo, não consegue dar de comer para os seus filhos, para os seus habitantes? É a política.
Porque nós entramos no modelo econômico da selva. E não é o Bolsonaro. O Bolsonaro está apodrecendo, agravando, destruindo tudo pela incompetência, pela ladroeira, pela absoluta insensibilidade com o drama do povo. É um modelo econômico, eu tenho tentado dizer isso, que vem de 25, 30 anos para cá. E ele tira ilusões. De vez em quando a gente tem ali um voozinho de galinha, aí todo mundo melhora um pouquinho de vida e tal, daqui a pouco o país quebra. Por quê? Porque o que gota um país para crescer, uma nação para progredir, não é favor de político, meu irmão. Não é bolsa isso, bolsa aquilo. O que bota um país para crescer, para se impor, para ter respeito, para ter dignidade, é o trabalho decentemente remunerado. É você acordar de manhã, sabe, beijar o filho, beijar a mulher, e a mulher beijar o filho, beijar o marido, e deixar o filho numa creche em tempo integral, com segurança que ele vai estar alimentado e protegido da bandidagem, das ameaças da rua, e ir para um trabalho onde você é respeitado, no fim do mês tem um salário decente para pagar suas contas, não está humilhado. A propósito, 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC. E tudo isso, pelo amor de Deus, escute, irmão brasileiro, é a política que resolve. É a política, é o modelo econômico, é o modelo de governança política. Não se trata de uma disputa de carinho, de ódio, de paixão, de Chico contra Maria, contra Manuel. Não é disso que se trata. A gente precisa fazer como a gente leva um paciente quando a gente está doente, não vai no médico. Primeiro, a gente não procura estagiário, não procura malabarista. Né? A gente precisa pensar essas coisas. A gente, quando está com apendicite, uma dor grande, a gente não procura um malabarista, que é muito bom no malabarismo dele, mas não sabe fazer uma cirurgia. E isso é o primeiro problema. Não pode votar em estagiário, meu irmão. Sabe, não tem que olhar o currículo, tem que olhar a vivência, tem que olhar se foi preparado para isso. Depois, não adianta só ter o preparo e o currículo, é preciso ter decência. Porque a ladroeira no Brasil tira a comida do seu prato. Depois tem que ter o projeto, tem que ter a ideia. Porque se você não discute a ideia, chega lá, dá no que deu. O Bolsonaro não prometeu combater a corrupção, agora está se filiando no partido do Valdemar Costa Neto, que foi preso no mensalão, que era do Lula. Você não está vendo? E é disso que se trata. Nós precisamos mudar o modelo econômico e pôr isso em discussão para todo mundo entender. Por quê? Como é que a gente resolve a fome? Ora, garantindo o abastecimento. Parece assim uma obviedade. Como é que garante o abastecimento? Ora, tendo uma política agrícola. Você é craque nisso. Você é craque nisso. De uma forma bem simples, não é? Por que é que não tem comida no prato do brasileiro? De uma forma bem coloquial, simples, explicando assim, para nós todos, por que não tem se a gente produz tanto e como é que você pode fazer para ter? É a grana, é o dinheiro, é o dólar. É a política brasileira toda ao serviço dos ricos, dos barões, dos endinheirados. Então vamos explicar concretamente. Acabou de produzir no Brasil bilhões de toneladas de carne, bilhões de toneladas de soja, de milho, de porco, de galinha, enfim, de todos os produtos que alimentariam a nação brasileira. Aí tem uma espécie de leilão. A China bota lá o ouro dela, o dólar, diz assim, eu quero essa comida para mim aqui. E o Brasil diz, eu tenho um povo passando fome. E o governo brasileiro faz o quê? Cruza os braços. E aí o grandão leva, o dólar leva, o ouro leva, e a China, a Europa fica com a comida que falta para o povo brasileiro pela força da grana. Como é que resolve isso? Governo, política. Como é que o governo resolve isso? Tomando as terras? Não, não é nada disso. É o que a gente chama de estoque regulador. Quando acabar a safra, o governo compra um pedaço importante dessa produção para garantir o abastecimento nacional a preços honestos, a preços justos, a preços acessíveis para a população. Guarda isso e quando acontecer esse desabastecimento, que os preços vão para cima, o governo desova e vende mais barato. Isso se chama política agrícola, isso se chama política industrial e de comércio exterior, isso se chama armazenamento, isso se chama política de preços. E isso é bom para todo mundo. Por quê? Porque o pequeno também, quando produz, ele é esfolado pelo grandão, pelo atravessador, porque ele não tem onde guardar. Então ele vende para preço mais barato e tem prejuízo. Se o governo compra com preço justo, o produtor também ganha. Aí o governo guarda e quando houver a falta, que dá os preços que estão dando hoje, o governo desova esses estoques e faz. O Brasil tinha isso. E do Lula para cá, tudo isso foi destruído em nome de um projeto, de um modelo econômico que é assim, ó. Aqui é a terra de ninguém. Aqui quem for podre que se arrebente é o tal do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É cada um manda no seu nariz e quem sobreviver é forte, quem for fraco morre. E isso é uma coisa repugnante para quem, como nós, temos uma formação cristã,
que considera que a solidariedade ao mais pobre é o melhor e mais precioso exemplo de Jesus Cristo.